Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 10, que vai nos dizer assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que te disse apenas: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Não perca as oportunidades por causa de soberba, de arrogância, de prepotência. Saiba aproveitar cada oportunidade que é colocada diante de você. Aqui nós observamos que Naamã ia perder a oportunidade de receber uma cura, que somente o nosso Deus poderia dar para ele, por causa da arrogância, porque ele não se agradou, que o profeta Eliseu não foi até ele e não colocou a mão nele e não invocou o nome do Senhor para que ele fosse sarado. Ele achava que teria que ser de uma forma. Naamã estava ali sempre rodeado de pessoas que faziam as coisas da forma dele. Quando ele vê alguém fazendo o contrário, ele começa a dizer, Haramandaraia, que aquele direcionamento não era um direcionamento bom. Aquilo que o profeta Eliseu falou para ele não estava fazendo sentido. É quase por um pouco que a gente observa que Naamã não perde o milagre. E tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que por causa de arrogância, de prepotência e de soberba, acaba perdendo grandes oportunidades. Aqui a gente observa uma falta de humildade nele, quando ele diz que os rios de Damasco, Abana e Farfar, são melhores do que todas as águas de Israel. Aí eu lhe pergunto, se tinha coisas boas em Damasco, pra que Ramandaraia? Ele veio em Israel atrás do profeta, se ele achava que Israel não tinha nada, Ramandaraia, superior ao que tinha em Damasco. Nós observamos nas palavras dele a soberba. Ele era uma pessoa arrogante, Libiandalabaia. Só que nós observamos aqui, irmãos, que ele recebe um bom conselho. Quando ele começa a se indignar, a Bíblia diz que os oficiais que estavam com ele disseram para ele que o profeta Eliseu disse para ele não era uma coisa difícil. Se o profeta pedisse algo difícil, acaso o senhor não faria? Quem dirás, lava-te e ficarás limpo, ou seja, é algo tão simples, mas a sua arrogância não está te deixando ver que isso é simples. A arrogância era tão grande na Mandaraia, que Naamã estava disposto a voltar para a sua terra sem receber a cura. Deus está dizendo, é tempo de se despir da arrogância, Rabaramandarai. É tempo de tirar a prepotência. Tem gente que pensa que é humilde, mas não é. Tem gente que pensa que humildade está na roupa. A irmã não compro roupa de marca. A irmã não mora em um bairro de rico. A irmã, eu não tenho um carro do ano. Por isso eu sou uma pessoa humilde. Quem lhe disse isso? A humildade vai muito além. Ela está dentro de você. A humildade está dentro de nós, meu irmão e minha irmã. Os oficiais foram sábios e deram um bom conselho para Naamã. Ande com gente como os oficiais que estavam com Naamã. Pessoas que podem acrescentar na sua vida. E não pessoas que podem te levar para a ruína.
Ande com pessoas que sejam maduras, aramandarai, de preferência mais maduras do que você. Com pessoas que sejam mais humildes do que você. Para que quando você deslizar, elas possam dizer para você: o caminho está errado, vai por esse. Declare comigo: meu Deus está me ajudando para que eu me liberte de tudo que não agrada a Ele. O meu Deus está me ajudando para que eu me liberte de tudo que não agrada a Ele. Naamã não estava percebendo, mas ele estava para perder uma grande oportunidade na vida dele. Era só se lavar, irmãos. Era só mergulhar 7 vezes no Jordão. O profeta não pediu nada difícil para ele, ribianda labaia. Só que ele era tão cheio de si que ele achava que as atenções deveriam ser voltadas para ele. Porque ele era um homem de grande estima, ribianda labaia. Ele era um homem de muito conceito. Ele achava que o profeta Eliseu tinha que vir e se curvar, talvez, não sei, diante dele. E tocar na lepra e fazer uma oração. E a lepra ficar sarada. Só que quando o profeta diz palavras que ele não gosta, que ele não se agrada, por pouco ele não perde a oportunidade da vida dele. Por pouco ele não perde de receber a cura que só o nosso Deus poderia entregar. Cuidado. Porque tem coisas que só o nosso Deus pode fazer na sua história. Tem milagres que só o nosso Deus pode te entregar. Tem portas, aramandaraia, que só o nosso Deus pode abrir na sua vida. Não perca as oportunidades. Declare comigo: eu vou ficar alerta para não perder as oportunidades. Eu vou ficar alerta para não perder as oportunidades. Eu já vi gente, irmãos, passando necessidade e negar ajuda. Eu já vi. São pessoas que não são humildes. São pessoas que não se despiram da arrogância. E o pior, ainda se diziam cristãos. Existem pessoas, arabaramandarai, que precisam nascer de novo, ricaiarabaracantarahasto. Para Naamã receber a cura, ele tinha que descer. E tem situações na nossa vida que para a gente obter um milagre, nós precisamos descer na presença de Deus. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos, aracantarasto, saber reconhecer que o nosso Deus é todo poderoso e que a glória é dele. Aí você vê que Naamã escuta o bom conselho dos oficiais. É o que o Espírito Santo está dizendo para você: ande com gente que acrescenta, pelo amor de Deus. Não precisa ser muitos, você não precisa andar em bando. Quem anda em bando é animal, irmãos, é. Você não precisa andar em bando, não se ofenda com isso. Mas é a verdade. Nós não precisamos andar cheio de pessoas ao nosso redor, não. Nós precisamos de poucos que sejam verdadeiros. Poucos que queiram o nosso bem, poucos que torçam pela nossa felicidade. E esses oficiais torciam pelo bem, pela melhora do seu senhor, chamado Naamã. Naamã escuta o conselho e mergulha no Rio Jordão. O rio que ele desprezou no início, sabe? O rio que ele disse, né, que as águas de Damasco eram melhores do que as de Israel. Esse mesmo rio que ele desprezou, Ribiandalabaia, foi o rio que Deus fez curar a Naamã. Cuidado com as portas e com as pessoas que você despreza. Porque de algumas portas que hoje você está desprezando, de algumas pessoas que hoje iramandaraia, você está desprezando, pode vir algo grande lá na frente. Quem olhava para alguns homens e mulheres de Deus na Bíblia, no seu passado, não imaginavam que eles se tornariam pessoas grandes e honradas por Deus. Quem olhava para José, não imaginaria que ele se tornaria governador. Quem olhava para Davi, não imaginaria que ele se tornaria rei. Quem olhava para Esté, não imaginaria que ela se tornaria rainha. Quem olhava para Mardoqueu, não imaginaria que ele seria honrado e seria um príncipe na Pérsia. Irmãos, por isso que nós temos que ter cuidado com quem a gente humilha. Na verdade, a gente não pode humilhar ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém.
É tempo de se despir da arrogância, da prepotência, da soberba e compreender que quando nós somos humildes, o nosso Deus nos abençoa. Quando nós somos humildes, o nosso Deus nos prospera, abre caminho para a gente passar, abre porta, faz o impossível acontecer. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz que a pele dele ficou limpa. A carne dele ficou como a carne ribiá e arrasto de uma criança. Naamã ficou purificado da lepra. Sabe por quê, irmãos? Porque ele desceu. Porque ele mergulhou. Porque ele se despiu, ribiando a labaia da arrogância, da prepotência, da soberba. Tem algumas portas que só vai se abrir na minha e na sua vida quando a gente deixar aquilo que desagrada a Deus de lado. Quando a gente deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida e que a gente se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Quando a gente deixar o nosso Deus trabalhar da forma que Ele sabe trabalhar. Vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Eu não estou falando de Abana. Eu não estou falando de Farfar. Eu não estou falando dos rios de Damasco. Até porque se em Damasco tivesse cura, você não vinha buscar em Israel. Para começo de história, era Mandaraia. Se as águas de Damasco fossem tão boas, você não estava aqui em Israel buscando cura. Então fica na tua e se humilha debaixo da potente mão de Deus. Era mais ou menos essas palavras que Naamã precisava ouvir. Ribianda labaia. Tem momentos que Deus tem que nos dar um choque de realidade para a gente entender, irmãos, que o mundo não gira em torno de nós. Que nós não somos melhores do que ninguém, declare comigo. Eu não sou melhor do que ninguém, Deus está me dando um coração mais humilde. Eu não sou melhor do que ninguém, Deus está me dando um coração mais humilde. Este homem saiu dali curado e com uma experiência extraordinária com o nosso Deus. Ele pôde entender que havia profeta em Israel. Havia Deus em Israel. Por quê? Porque ele resolveu retroceder. Ele resolveu voltar. Ele resolveu não seguir o caminho indo para casa sem o milagre. Não deixe com que as impossibilidades, com que os nãos, com que as portas que Deus está abrindo na sua vida que você não está entendendo, sejam desperdiçadas, sejam fechadas. Não desperdice a oportunidade que Deus está colocando diante de você. Não despreze as portas que Deus mesmo está abrindo na sua vida. Porque Deus sabe o que Ele tem preparado para nós. E Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Naamã só precisava entender que ele precisava descer. E existem momentos na nossa vida que a gente só precisa entender que nós precisamos descer. Amém? Na presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar que tem momentos na nossa vida que nós precisamos dar mais lugar à humildade, que nós precisamos nos humilhar, mais diante de Ti. Nós precisamos dar mais lugar, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, meu Deus, porque os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. A gente não precisa entender de onde é que vai vir o nosso milagre. O que importa é que o Senhor vai fazer o nosso milagre chegar. Não importava, meu Deus amado, qual era o rio que Naamã precisava descer. Só importava que ele precisava obedecer. Ele só precisava fazer aquilo que o Senhor estava designando através do teu profeta para obter o milagre, para obter a resposta. Ô Senhor, nos dá um coração humilde, um coração quebrantado, meu Pai, que possamos nos despir de toda arrogância, de toda prepotência, de toda soberba diante de Ti. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor teve misericórdia de Naamã, Senhor. Coloque pessoas boas no nosso caminho, assim como tinha pessoas boas no caminho de Naamã também. Ô Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai, dá uma
uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercero e te peço que, se for para a glória do teu nome, essa resposta, esta restauração, esta libertação, esta cura, meu Deus, esta aprovação, meu Deus amado, para aqueles que precisam ser aprovados, venha acontecer. Essa causa na justiça, meu Deus amado, venha ser ganha. Que haja assinatura e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor, crendo na nossa vitória, já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que os caminhos, os planos, as direções dele são melhores e maiores do que as suas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e esta humildade, em nome de Jesus, declare amém.